já foi feita para mim. Vocês também talvez tenham já pensado sobre isso. Quando Gênesis 1 e 2 diz: e a terra ela sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Essa era sem forma e vazia tem explicações, pelo menos duas explicações. Ou esse era significa que a partir daquele momento para trás já existia uma terra sem forma e vazia, criada antes da semana da criação, quem sabe há milhões de anos atrás. Essa visão de criação em duas etapas favorece a ideia de um geólogo que pensa que a Terra tem bilhões de anos. Tá? Mas não é tão simples assim. Muito bem. Essa possibilidade existe. Deus pode ter criado a Terra, quem sabe o sistema solar, só matéria bruta, né? E depois de algum tempo, ele retorna e continua a criação de maneira sistemática no período de uma semana. Deus pode ter criado a Terra de uma vez só, sim, inclusive não em uma semana, mas em um instante. Por que ele criou em uma semana, mesmo que seja a segunda etapa? O que vocês acham? Podia ter sido no instante, porque apareça tudo e aparecesse tudo. Porque o ciclo semanal para a nossa existência é fundamental. Aí dá para ver a importância do sábado, do ciclo semanal e do sábado. Deus sabia realmente que, mesmo no mundo sem pecado, ele seria importante, mas com pecado mais ainda. Você percebeu que sexta-feira à tarde, não somente os adventistas, mas todo mundo quer parar? O supermercado fica cheio, a cidade fica cheia, todo mundo quer fazer as compras e ir para casa e se soltar. Né? Dizem que aquele ciclo de 7 dias faz parte do metabolismo humano, e você está com uma produção de adrenalina baixíssima na sexta-feira, você quer parar. Né? Na segunda-feira é difícil retomar, né? Quarta-feira está no auge. Então, o ciclo semanal, Deus criou exatamente nesse período para que nós tivéssemos esse momento especial que nós estamos tendo hoje. Muito bem, então, se ele criou em duas etapas, é uma possibilidade. Aí, essa rocha que está aqui, ela teria sido criada na primeira etapa. É uma rocha granítica, é um granito róseo comum. Né? Mas se ele criou uma etapa única, ou seja, o verso dizendo, e a terra era sem forma e vazia, talvez Moisés, ao falar sobre isso, lá na frente, ele está aqui na terra bem depois da criação, ao se referir para a semana da criação, usa o verbo era. E era, no passado, no primeiro instante da semana, sem forma e vazia. Nesse caso, Deus chama a terra, quem sabe o sistema solar, a existência, no primeiro instante do primeiro dia, e continua a criação. Então seria a criação em uma etapa única. Não existe muitas pessoas que creem na criação em etapa única. Os criacionistas, de modo geral, preferem pensar na criação em duas etapas. Mas existe um cientista, o nome dele é Robert Gentry. Se você olhar essa rocha, esse granito, você vai perceber que existe uns minerais mais cinzentos. Tem o róseo, que é o feldspato, um mineral mais abundante do granito, ele que confere a coloração geral dos granitos. Se ele é róseo, porque o feldspato é róseo, é ortoclasmo o nome dele. Então, mas o cinza pode ser o quartzo. Se ele tiver uma aparência de vidro, você vê que realmente parece um vidrinho, ele brilha, aí então seria quartzo. Mas junto dele, às vezes, pode ter umas coisas mais escuras, né, que é a biotita. Biotita é um mineral parecido, tipo plaquinhas de mica, né, só que é pequenininho. Nesse mineral, esse cientista encontrou um elemento, polônio 218. Encontrou também radioalos. O que é radioalo? Ele é o maior perito mundial em radioalos. Publicou vários artigos na Nature, na Science. Né? E ele é o cara que mais entende desse assunto. O radioalo é o seguinte, existem algumas partículas com elementos radioativos nela. Urânio, né? Principalmente. E com o tempo, esse urânio, ele é um elemento instável, ele vai emitindo partículas alfa, partículas beta e radiação gama. As partículas alfa são pesadas, equivalem ao átomo de hélio, massa 4. Então, na hora que ela sai do núcleo, ela danifica o entorno desse lugar onde está realmente o material original. Então, ela acaba criando realmente alguns círculos. Aí,
o urânio se transforma em outro elemento, o tório, o rádio, e cada um que se transforma tem um tipo de radiação diferente e a partícula alfa sai com uma velocidade diferente. Então, o produto final desse processo de radiação contínua com formação de elementos diferentes forma radiohalos, como se tivesse estruturas circulares concêntricas. Tem uma mais externa, outra próxima, depois vem outra. Aí você consegue estabelecer. Aqui no centro eu tenho urânio. E a próxima a halo que existe está relacionado com as partículas alfa do elemento tório. Você consegue caracterizar que elementos realmente estavam no centro quando se formaram os halos. Muito bem. Só que ele encontrou uma coisa que ele não esperava encontrar. Polônio 218. Esse polônio tem uma meia-vida de 3 minutos e meio. Ou seja, ele lança a massa dele muito rapidamente. A parte que está no núcleo é muito instável. Ele não devia ser encontrado. Se a rocha for antiga, se ela for realmente existiu na primeira etapa da criação de Deus, então esse polônio 218 não devia existir. Se ele está presente, a rocha se cristalizou e ele está presente, só uma explicação. Essa rocha foi feita de maneira instantânea, rapidamente, em menos de 3 minutos e meio. Então ele coloca essa rocha como sendo uma rocha da criação da Terra, mas uma criação em uma etapa única, no primeiro dia da semana da criação. Então, em vez de ser um granito, que os geólogos datam ele como tendo 700, 800, 900, milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, essa rocha é muito comum nas camadas mais profundas da Terra. Então, nesse caso, com os dados de Gentry, então ela tem que ser recente. Então Deus criou ela na primeira semana da criação. Fica realmente esse impasse. Se a Terra realmente foi criada em 2 etapas, ou numa etapa única, tudo na semana da criação. O universo pode ter existido antes disso.